que bom ver uma classe tão cheia, viu? Será que é porque é o primeiro dia de aula? Todo aluno no primeiro dia de aula está sedento, né? Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar o nosso curso sobre, usando como base a Confissão de Fé Batista de 1644. Eu preciso falar para vocês algumas coisas antes de entrar aqui no nosso assunto. E a primeira delas é que esse curso que vocês estão fazendo, começando hoje, ele é um curso de aprofundamento doutrinário. Não é um curso de evangelização, não é um curso de pessoas que acabaram de se converter, estão chegando agora na igreja, estão conhecendo os fundamentos da fé. Esse curso não é um curso desse tipo. É um curso que vai ajudar vocês a compreender as grandes e as principais doutrinas da Bíblia, da Escritura Sagrada. Então, o nosso foco aqui é fazer com que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado das doutrinas. Então, é um curso de doutrina bíblica. Em primeiro lugar, o que vocês têm que ter em mente é que esse é um curso onde vocês vão se aprofundar nas doutrinas da Bíblia. Em segundo lugar, nós estamos usando como base para todo esse curso um dos documentos da nossa tradição de fé, que é a Confissão de Fé Batista de 1644, como eu frisei agora no começo. Esse documento em si só, ele já tem uma importância significativa para nós. Primeiro porque é o primeiro documento que a nossa igreja produziu na história. Então, a primeira vez que um documento oficial dos batistas, apresentando a sua doutrina, surgiu, foi aqui com a Confissão de 1644. Então, ela surgiu em Londres em 1644. Aqui, quando esta confissão foi apresentada, a igreja tinha apenas cerca de 6 anos de vida. Então, a primeira igreja surge em 1638 com um pastor chamado John Spilsbury. Ele é o pastor da primeira igreja batista. E em 1644 sai o documento confessional e já 7 igrejas estão juntas ali dizendo: esta é a doutrina que nós cremos, é assim que nós interpretamos a Sagrada Escritura. Então, a confissão de fé, ela não é um documento para nós batistas infalível. Ela também não é um documento para nós batistas inspirado por Deus. Ela é, a confissão, um documento que traz a interpretação das doutrinas da Bíblia inspirada. Então, os batistas estão dizendo com esse documento que eles creem que as doutrinas que a Bíblia apresenta devem ser entendidas dessa forma. Essa é a maneira de entender a doutrina da Escritura Sagrada. Então, é um documento relevante porque é o nosso primeiro documento de fé, é um documento relevante porque apresenta a interpretação das doutrinas que nós vamos estudar daqui para frente. Eu espero que ao longo da nossa caminhada, esse curso também sirva para, no final desse curso, vocês poderem estar aí bem firmados em doutrinas da Escritura e poderem conversar, defender a fé. Muitos aqui serão membros da igreja depois desse curso. Então, também é um curso de membresia, né? Vocês vão ser formados para isso. Onde é que vocês vão encontrar a Confissão de Fé Batista de 1644? Quem tem esse livro aqui, que nós usamos no ano passado, nós estudamos no ano passado o Catecismo Ortodoxo. Esse livro também tem uma cópia fiel da Confissão de 1644. São vários documentos batistas. Então aqui também tem a Confissão de 1644. Mas a boa notícia é que vocês estão recebendo a cada aula... Douglas... A cada aula vocês estão recebendo uma cópia do estudo que vai trazer o artigo da confissão que nós vamos estudar. Então hoje nós vamos estudar o primeiro artigo. Em algumas outras aulas vamos estudar 2 ou 3 artigos juntos. Os artigos são pequenos,
Mas alguns artigos, como esse, o próximo também, eles requerem uma atenção maior, porque são artigos que tratam de fundamentos teológicos que são muito importantes e a gente precisa passar por eles bem devagar, entender essas coisas devagar e não se apressar. Então, o primeiro artigo ele vai tratar sobre Deus e a revelação de Deus. A revelação de Deus é a Escritura Sagrada. Mas, no outro sentido, a revelação de Deus significa Deus se revelar, Deus dizer quem Ele é, Deus se apresentar, Deus falar sobre Ele mesmo. Então, neste sentido, é que nós vamos estudar o artigo 1, Deus falando quem Ele é. Nós vamos ver como nossos pais batistas entenderam isso. Então, essa aula tem por título Deus e a Revelação. O artigo 1, acompanhe, diz assim: Deus, como é em si mesmo, não pode ser compreendido por qualquer outro senão por Ele mesmo. Ele habita em luz que nenhum homem pode acessar, a quem o homem nunca viu nem pode ver. Existe um só Deus, um só Cristo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, bem como existe apenas uma regra de santidade e de obediência a ser observada por todos os santos em todas as eras e em todos os lugares. Aqui termina o primeiro artigo da confissão. Logo abaixo vocês vão perceber, isso aqui é um padrão que a gente vai seguir em todos os outros estudos. Então vocês vão perceber que logo abaixo do texto confessional estão as passagens bíblicas que vão referendar estas afirmações que foram ditas aqui. Isso significa, irmãos, em primeiro lugar, que tudo que os nossos pais batistas apresentaram na primeira confissão de fé, eles apresentaram com a certeza de que era isso que a Bíblia dizia. E a prova disso é que eles trazem os textos da Bíblia para confirmar. Então, esses textos são chamados, por isso, de textos prova. Então, a prova do que eles estão falando é as Escrituras Sagradas, que é a prova cabal, final para todos nós. E a maneira como o nosso estudo vai seguir de hoje e daqui até o final do nosso curso é uma espécie de comentário abreviado, reflexivo, sobre essas afirmações que foram passadas, apresentando um resumo do que as passagens bíblicas que os nossos pais usaram indicam. Então a gente vai resumir o texto da confissão, respondendo perguntas quando surgirem, e vamos mostrar que os textos bíblicos estão, de fato, apontando para esse caminho que os nossos pais seguiram. E no final da aula, se o tempo permitir, nós vamos responder esse questionário que eu passei para vocês na última página. Esse questionário deve ser respondido em, no máximo, 10 minutos. No máximo. 5 minutos é o tempo perfeito para vocês responderem, porque é 1 minuto para você ler essas perguntas e marcar. É bem objetivo. E vocês vão estar ouvindo as respostas aqui, enquanto eu estiver ensinando vocês. Bem, então vamos lá para a nossa primeira aula, Deus e a Revelação. A nossa confissão começa ensinando que Deus ele é incompreensível. E talvez essa primeira afirmação já seja, de certa forma, um choque, né? Como é que Deus pode ser incompreensível? Se nós nos sentamos aqui essa noite para estudar sobre Deus, e a primeira afirmação que nós ouvimos aqui do professor é que Deus é incompreensível, ninguém consegue compreendê-lo, é exatamente isso. A Confissão de Fé de 1644, ela ressalta essa natureza insondável de Deus quando afirma que a sua essência é tão elevada que nenhuma criatura celestial ou terrena pode compreendê-lo plenamente. A confissão, quando diz isso, irmãos, ela está falando sobre uma perfeição divina. E uma das perfeições divinas é a sua infinitude. Então, Deus é infinito. Por isso que você não pode compreendê-lo. Como é que você pode compreender o infinito? Uma vez eu falei para vocês aqui, sentado aqui com vocês, falei para vocês pensarem, refletirem no infinito ou no eterno. Vocês não conseguem se aprofundar nesses dois temas.
o máximo que vocês conseguem apresentar são generalizações sobre o que é ser infinito, o que é ser eterno. Isto porque nenhum de nós é infinito ou eterno como Deus, em sua essência. Então, como você pode compreender um ser que é eterno? Um ser que é infinito? Um ser que não tem princípio de existência? Um ser que sempre existiu desde todas as eras, passado, presente e futuro? Um ser que antes que a criação, que é tudo que nós conhecemos, existisse, já existia por toda a eternidade. Então perceba que Deus é muito maior do que o que você pode imaginar. E neste sentido ele é incompreensível, porque plenamente é impossível compreender a Deus. Você compreende a Deus naquilo que Deus se mostra para você. É como as mulheres de antigamente, irmãos, na Idade Média. Vocês vão ver isso, por exemplo, em filmes que retratam a Idade Média. As mulheres se vestiam dos pés à cabeça. Então, naquela época, os autores, inclusive, autores de nossa época, dizem que as questões eróticas daquela época era a mulher mostrar ali o cotovelo estava aparecendo, ou um pedacinho da canela, porque a mulher era toda coberta. Então, quando uma mulher se apresentava a um homem, por exemplo, quando ela tirava a sua luva e mostrava sua mão para um homem, isso era uma intimidade muito grande. E o homem só podia conhecer a mão daquela mulher, os sinais que ela tinha na mão, o formato das suas unhas, dos seus dedos, se a mulher revelasse para ele. De outra forma, ele não conseguia ver os detalhes, ver como é de fato, porque estava encoberto. Assim, nós só podemos compreender a Deus naquilo que Deus se revela para nós. E ele não revela tudo dele. Então é neste sentido último que ele é incompreensível, que você não pode compreendê-lo plenamente. Porque ele não se revela totalmente, ele se revela em parte. E mesmo naquilo que ele se revela, nós só podemos compreendê-lo com a ajuda do Espírito Santo. É como, mais uma vez, a ilustração da mulher que mostra a mão para o homem. E o homem está vendo a mão da mulher, mas ele só vai compreender plenamente a mão daquela mulher se ele tiver auxílio. Então tem informações que estão na mão daquela mulher que ele não vai conseguir, ele vai ver, mas não vai conseguir entender. Da mesma forma, tem muita coisa que nós recebemos de Deus, Deus revela para nós, mas nós não vamos conseguir obter proveito dessa informação, porque ela vai ser de alguma forma incompreensível. É preciso que o Espírito Santo nos dê luz e capacidade para entender. Então, quando a nossa confissão diz, Deus como é em si mesmo, não pode ser compreendido por qualquer outro, senão por Ele mesmo. A nossa confissão está dizendo que Deus, na sua plenitude, só pode ser compreendido por Ele mesmo. Nenhuma outra criatura, nem anjos, nenhum homem, ninguém pode compreender a Deus plenamente. Então, a incompreensibilidade divina se refere a isso. É exatamente isso que a nossa confissão está dizendo. E isso sublinha esses atributos de Deus, a infinitude, a transcendência de Deus em contraste com a limitação humana. A confissão cita aqui a primeira carta de Timóteo, 6, verso 16. E aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo, diz que Deus habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nem pode ver. Isso aqui reforça a ideia de que nós estamos vendo aqui na confissão, irmãos, de que Deus, na sua essência, ele está além da compreensão humana. Essa luz inacessível, como é dito aqui, simboliza a pureza divina, a santidade divina, a glória divina, que são tão supremas que nenhum ser humano pode se aproximar ou compreender plenamente. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. Deus é incompreensível neste sentido pleno. Ele só é compreensível quando ele se revela a nós e ainda quando ele nos faz entender essa revelação dele mesmo. Se Deus não fizer isso, ninguém pode compreender nada sobre Deus. A confissão também vai falar sobre essa revelação divina limitada. Apesar de Deus ter se revelado aos homens através da Bíblia,
ele não revela tudo sobre si mesmo. Então, o primeiro ponto importante é o seguinte, pensem assim, ninguém pode compreender a Deus, porque Deus ele é infinito e eterno. Mas Deus se revela nas Escrituras Sagradas, mas ele se revela de maneira limitada. Isso é interessante porque, se você for falar isso hoje para as pessoas cristãs, pessoas que compreendem que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia é a verdade, grande parte dessas pessoas vai pensar que Deus pode ser totalmente compreendido na Bíblia. Você quer saber tudo sobre Deus? Vá para a Bíblia. Essa é uma afirmação falsa. Você só vai saber tudo que Deus quis falar sobre ele, que está na Bíblia, mas Deus não falou tudo dele na Bíblia. É impossível, meus irmãos. Pelo primeiro ponto, a infinitude de Deus, por Deus ser eterno, era impossível que um livro coubesse tanta informação. Ora, se João, usando uma hipérbole, diz que se fosse relatar só os milagres que Jesus fez, não precisava nem ser as palavras que ele disse, só a quantidade de milagres que ele fez, não haveriam livros que coubesse. O que dirá se nós formos tentar relatar Deus? É claro que não haveria livros que pudessem compor tudo que Deus é. Então, a Bíblia é de fato uma revelação sobre Deus, mas ela é uma revelação limitada. A Bíblia revela o que Deus quis revelar sobre ele, e não tudo sobre ele. Ela revela parte do que Deus quis revelar. Então, a revelação é suficiente em alguns sentidos. A Bíblia, ou a revelação de Deus, ela é suficiente para o nosso conhecimento, que é necessário para a salvação e para a vida piedosa, mas ela não abrange a totalidade do ser de Deus. Então, para a sua salvação, tudo que é necessário ser revelado está nela. Ela é suficiente para isso. Mas ela não é suficiente para você conhecer a Deus plenamente, porque Deus não se revela plenamente nela. Então, veja, num sentido muito especial, a Bíblia é insuficiente. Mas no sentido também muito especial, a Bíblia é suficiente. E ela é suficiente no sentido de que revela tudo que é necessário para a salvação do homem e para conhecer a Deus naquilo que Deus revelou a si mesmo. A nossa confissão também diz que o acesso a Deus é possível através da oração e da Escritura. Porque, embora Deus, na sua plenitude, seja inacessível para toda criatura, ele se torna acessível ao homem de maneira limitada, claro, mas especialmente se torna acessível através da oração e do estudo da palavra. E aqui Deus possibilita a nossa comunhão com ele. Então, se nós queremos ter algum acesso a esse Deus transcendente, a esse Deus eterno, a esse Deus imutável, a esse Deus incompreensível, se nós queremos ter algum acesso e alguma compreensão dele, a única maneira é nos voltarmos para as Escrituras Sagradas que revelam Deus e nos voltarmos para a oração, onde nós podemos conversar com o próprio Deus. Então, essas são as únicas formas de nós nos aproximarmos do Senhor Deus e de nós termos comunhão com Ele e de conhecermos sobre Ele e de falarmos com Ele e de ouvirmos a Sua voz, Ele falar conosco, através das Escrituras Sagradas e através também das nossas orações. No mesmo texto, a confissão vai falar sobre a unidade de Deus, e aqui a nossa confissão está rejeitando todo tipo de politeísmo, todo tipo de crença em uma diversidade de deuses, de divindades. O texto da confissão ele enfatiza a existência de um único Deus, rejeitando a validade de outros deuses adorados ao redor do mundo como meras invenções humanas. Essa unicidade ela é central para a fé cristã, destacando a exclusividade do Deus revelado nas Escrituras. Isso aqui pode parecer para nós um artigo
desnecessário. Talvez você diga, pastor, isso aí para mim é óbvio. Só há um Deus. Você crê nisso porque Deus já revelou isso no seu coração. Mas para a grande massa humana, irmãos, isso não é verdade. Eles creem que esta não é uma afirmação verdadeira. Isso pode ser constatado por qualquer pessoa na prática. É só você observar as religiões do mundo. É só você observar as religiões do Brasil. É só você observar, por exemplo, as religiões que estão, por exemplo, relacionadas a Alá no Oriente Médio. Eles adoram um outro Deus. Eles adoram um só Deus, mas o Deus que eles se prostram para adorar não é o Deus revelado nas Escrituras, é um outro Deus, que nós chamamos de invenção humana. Se você for para as religiões hindus na Índia, eles adoram animais, várias divindades. Se você for para tantas outras religiões, essa mesma realidade se apresenta. O homem corre atrás de deuses que ele cria para adorar, que ele imagina, que ele elabora na sua imaginação. Se você for olhar para muitos ramos do catolicismo romano, essa mesma realidade se encontra. As pessoas adoram imagens de escultura, elas fazem petições a santos como se eles fossem Deus, como se tivesse o poder de Deus, como se pudessem curar, como se pudessem salvar, como se pudessem perdoar pecados, e só Deus pode fazer tudo isso. Então, quando a confissão de fé diz que há um só Deus, ela está sendo muito clara na sua afirmação daquilo que a Escritura ensina em todas as suas páginas, essa unidade divina de Deus. Essa parte da confissão ela vai apresentar várias passagens bíblicas. 1 Timóteo 2,5, Efésios, 1 Coríntios e o capítulo 14 inteiro do Evangelho de João. Aqui em 1 Timóteo 2,5, irmãos, Paulo escreve e ele declara que há um só Deus. Veja só a afirmação que a nossa confissão trouxe. Paulo está dizendo a mesma coisa na Escritura. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui ele enfatiza essa unidade essencial. Quando essa palavra surgir, essencial, lembre da essência divina. O que Deus é? Deus é um só. Na sua essência, ele não é três. Ele é um só. Ele é um só Deus, um só Senhor. Então, a confissão está apresentando aqui essa unidade essencial de Deus e também a singularidade de Jesus como o único mediador, reforçando a crença na existência de apenas um Deus. Efésios 4, dos versos 4 ao 6, Paulo diz: um só Cristo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esse texto é exatamente, ou quase exatamente igual ao que está escrito aí na Confissão de 1644. Parece que eles pegaram essa passagem e copiaram ela ali ipsis-literis quando estão fazendo a primeira afirmação. E aqui nesse trecho é reiterada essa unicidade de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, além de destacar a importância da unidade na fé e na prática dos cristãos, irmãos. 1 Coríntios 12, verso 4 ao 6, e também o verso 13. Aqui se discute a diversidade dos dons. Então, a Bíblia vai falar de muitos dons, como vocês sabem, não é? Mas é um só Espírito que entrega todos esses dons. Então, há mais uma vez a ideia de uma unidade. Então, fala-se de muitos dons, mas a unidade do Espírito, com todos os crentes são batizados também num só corpo pelo mesmo Espírito, e isso ilustra essa operação do único Deus através das diversas pessoas divinas, mas em unidade essencial. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, mas lembrem bem, quando a gente fala de essência de Deus ou de substância de Deus, essas duas palavras são sinônimas, essência e substância. Então, Deus tem uma essência, uma só substância. Mas Deus existe ou subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Eles têm a mesma e única substância divina. Isso quer dizer que Jesus tem a mesma e única essência que o Pai e o Espírito também têm. Não é uma essência igual, idêntica, é a mesma, é a única essência. Então a gente pode falar de um só Deus, exatamente porque há uma essência divina apenas e não várias. E se você olhar para todo o capítulo 14 do Evangelho de João, aqui nesse capítulo, como um todo, é tratado sobre a promessa do Espírito Santo e da relação que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui se destaca as funções distintas deles, das pessoas na divindade, mas essas pessoas estão unificadas, porque têm a mesma e única essência divina. Então João fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo unidos a esta essência divina. Eles estão juntos, unidos, como o mesmo Deus. E finalmente, a última parte desse artigo nos apresenta a Bíblia como a única regra de santidade e de obediência. A confissão, ela afirma que a Bíblia é a única fonte, guardem essa palavra, irmãos, essa expressão. Ela é a única fonte autoritativa para a santidade e obediência de todos os homens. Isso aqui estabelece as Escrituras como sendo o padrão divino a ser seguido por todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Então nós temos uma regra que Deus nos deu, uma regra única, suficiente para a nossa santificação, que é a palavra de Deus. Uma regra para a nossa obediência, que é a palavra de Deus. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes, especialmente da boca de batistas, a expressão: a Bíblia é a minha única regra de fé e de obediência, ou de prática. É exatamente isso que a confissão está dizendo, irmãos. As Escrituras Sagradas são a regra que Deus deu para ser obedecida pelo seu povo. Então, tudo que as Escrituras Sagradas revelam deve ser crido pelo seu povo. Nós não devemos duvidar da palavra de Deus, da revelação divina. Nós devemos aceitar o que Deus revelou na sua palavra, crer no que Deus revelou na sua palavra. E aqui, irmãos, entram algumas questões que eu preciso destacar antes de tratar das passagens bíblicas aqui. A Bíblia não trata só de questões fáceis, como, por exemplo, Deus é o Criador. É fácil você pensar num ser todo-poderoso que criou tudo que existe. Mas a Bíblia fala de outras questões, especialmente quando trata do gênero humano, em que às vezes algumas pessoas acabam tendo dificuldade de aceitar o que a Bíblia diz, como, por exemplo, as grandes doutrinas da providência divina. Deus, o Senhor, Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas que Ele criou com seu poder, e Ele também tem autoridade e governa todas as coisas que Ele criou. E isso significa dizer que tudo que acontece está debaixo do governo poderoso de Deus. Nada foge do seu governo, nada tem vida própria à parte de Deus, nada tem um destino à parte daquilo que Deus determinou e governou, nada foge dessas realidades da Bíblia. E às vezes algumas pessoas vão achar que isso não pode ser assim, porque isso acaba ferindo a própria divindade. Deus não seria um Deus bom se Ele fosse um Deus que estabeleceu com mão de ferro tudo que vai acontecer até o fim do mundo. Mas é isso que a Bíblia diz que Deus fez, Ele estabeleceu tudo. E é bom, o plano de Deus é descrito como maravilhoso. Então nós devemos crer e aceitar tudo que a Bíblia diz, porque, como diz a confissão, ela é a única regra de fé que nós temos. Se alguém chegar para você dizendo outra coisa, apresentando livros, olha, o filósofo tal, o cientista tal descobriu isso ou aquilo, ensinamentos que vão contra as Escrituras, contra essas verdades cruciais da Bíblia, olha, não tema em rejeitar imediatamente essas coisas, porque não vem de Deus.
Deus nos deu sua palavra, Ele revelou como Ele fez, como Ele dirige o mundo. Além disso, nós temos doutrinas como a predestinação, a eleição eterna, que as pessoas também discutem porque dizem que se de fato Deus elegeu e predestinou todos os homens que Ele quis, não há liberdade real. Isso também é uma falácia. Nós temos que nos submeter ao que foi revelado. E o que foi revelado sobre esses assuntos é exatamente esse. Deus fez assim. Foi assim que Deus estabeleceu. Então, as Escrituras são a única regra de santidade, de obediência, de fé, que nós devemos nos curvar, meus irmãos. Aqui, 3 passagens são apresentadas. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 3, verso 13, verso 14, depois Gálatas capítulo 1, dos versos 8 e 9, e depois 2 Timóteo 3, verso 15. Note que esses versículos aqui, de maneira geral, eles vão enfatizar a importância de aderir ao ensino correto e à doutrina saudável, conforme foi entregue por Cristo e é ensinado nas Escrituras. Se vocês abrirem essas passagens, vocês vão ver que todas elas vão estar dizendo, olhe para as Escrituras sagradas que Deus revelou, creia nelas, obedeça a palavra de Deus, não saia nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que Deus entregou na sua palavra, permaneça nas Escrituras. Essas passagens também alertam contra o desvio do Evangelho, pessoas que estão no caminho do Evangelho e se desviam para um outro Evangelho, ou seja, para um outro ensinamento. Gálatas, por exemplo, vai falar sobre isso, não é? Nós temos aqui apresentados a necessidade de perseverar na fé e na prática conforme apresentado na Escritura Sagrada. E essa referência que nós temos aqui a 2 Timóteo 3, verso 15, ela destaca especificamente as Escrituras Sagradas como sendo o instrumento que é capaz de tornar o homem sábio para a salvação, reforçando essa ideia de que a Bíblia é a fonte autoritativa para a doutrina e para a prática cristã. Então, esse primeiro artigo que vai falar de Deus e da revelação, a revelação dele mesmo, por um lado, e a revelação dele nas Escrituras Sagradas, é assim que a nossa confissão começa o seu estudo da doutrina. E é assim que nós começamos aqui a nossa aula também sobre esse estudo.